Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver. Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém verá a ti, e eu quero te ver, te adorar, quero te contemplar no santíssimo lugar. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta. É tua presença, é tua essência em mim. Mostra-me tua glória, mostra-me teu rosto, mostra-me tua face, amado meu. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta.
em mim. Tu és a minha vida, o ar que eu respiro, o pão que me alimenta, é tua presença. É tua essência em mim. Santifica-me, santifica-me, Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia. Como está seu coração? Tudo em paz? Já orou? Já leu a Bíblia hoje? Estava meditando nesse capítulo maravilhoso de João 17. Dizem que John Knox pediu para esse capítulo. John Knox, reformador da Escócia, considerado o pai do puritanismo. Um homem de oração, um homem que chegou a dizer: dá-me as almas da Escócia, eu morro. Tamanha a sua sede de almas, de vidas sendo transformadas. E antes de morrer, ele pediu para que fosse lido João 17 para ele. E esse versículo em específico, João 17, é fácil de decorar o número, né? 17. João 17. John 17. 17. João 17. Chapter 17, verse 17. O interessante desse versículo aqui, ele aponta para vários outros, né? Porque nós temos algumas palavras-chave aqui. Se nós fôssemos pegar uma chave bíblica para criar um sermão, pelo menos é assim que eu tenho feito durante vários anos, para criar mensagens rápidas, para nunca ficar sem ter o que pregar. Ainda mais quando eu tenho que pregar 2 vezes por dia, todos os dias, durante alguns anos. Então, por exemplo, você pega João 17, você tem, eu creio que aqui santifica, ou seja, santidade, santo. Então você vai pegar na Bíblia todas as palavras na chave bíblica de Gênesis, Apocalipse, que fala santo, santidade. Então você já tem, digamos assim, se você não for um grande conhecedor de teologia, você tem 20 ou 30 minutos, ou quem sabe 1 hora, para pregar à vontade só sobre a palavra santo, santidade, santificação. Então só aqui você já pode pregar um bom tempo. Outra palavra-chave é verdade. Então você vai pegar a palavra verdade de Gênesis, Apocalipse. Você já tem aqui, mesmo sendo um leigo, quem sabe 20, 30 minutos para pregar mais sobre essa palavra verdade, fazendo ligações com toda a Escritura. Outra palavra é palavra. Isso mesmo, a palavra. Você pode pegar de Gênesis a Apocalipse. E você pode pegar sinônimos, por exemplo, a palavra de Deus também é conhecida como. Se a gente for pegar o Salmo 119, a gente tem ordenanças, preceitos, estatutos, mandamentos. A gente tem muitos sinônimos para a palavra de Deus. Lei. Então, muitas das vezes onde está escrito as tuas ordenanças, teus decretos, teus mandamentos, teus preceitos, também é sinônimo para a palavra. Então você pode trabalhar também com sinônimo, e aí você tem 2, 3 horas de pregação. Então só esse versículo, se você for considerar só as palavras chaves que dá para você tirar desse versículo, dá para pregar tranquilo 3, 4 horas.
Isso sem enrolar as pessoas, sem ficar contando historinhas, sem ficar dizendo, quando eu tinha 3 anos de idade, eu machuquei meu dedinho e eu chorei. Enfim, dá para você pregar apenas as escrituras sem ficar dando uma de contador de história e enrolando as pessoas, fazendo elas perderem tempo. Porque o que santifica é o quê? A palavra. Não é as suas experiências pessoais. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu sonhei que eu vi uma luz e isso não vai edificar. Isso pode ter um significado muito profundo para quem teve essas experiências, mas para terceiros, dependendo da sua eloquência e da sua forma de se expressar, você pode até empobrecer experiências, visões, etc. Então, eu aconselho para todo mundo que teve alguma experiência sobrenatural, guarde para você. Pregue sua palavra. E o interessante é que, olhando essas palavras-chave, santidade, verdade, palavra, nós vemos que esse versículo é uma oração bastante importante, porque todos os salvos, eleitos, predestinados, chamados, desde o ventre da sua mãe, como Paulo fala em Gálatas, aqueles que foram escolhidos e predestinados antes de Deus criar os céus e a terra, estes serão santos. Essa é uma característica do cristão verdadeiro, santidade. E não é 10% de santidade, 30%, não 40%, não 50%, não. Serão santos em toda a sua maneira de viver. Claro que no processo da santificação, da medida que a gente vai crescendo em maturidade, nós vamos deixando as coisas de menino, digamos assim. Mas a santidade é uma evidência de que alguém nasceu de novo. E eu não acredito que alguém seja santo, digamos assim, em medidas bastante pequenas. Eu creio que é notório, é visível, é quase que palpável a santidade na vida dos cristãos. É como se você pudesse ver, olhar e distinguir de maneira clara e inequívoca quem é santo e quem não é santo. E ainda mais quem já andou com o Senhor há alguns anos, tem alguma experiência na caminhada cristã, ele sabe discernir quem é santo e quem não é. Como? Pelas palavras. Essa pessoa vive citando as Escrituras. Só sobre santidade nós podemos citar: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Lembra quando Nadab e Abiú morreram? Seria santificado por aqueles que entrarem na minha presença. Lembra quando Ananias e Safira morreu? Então, ali a palavra santo não está no capítulo 5 de Atos, mas nós vemos a santidade de Deus agindo. Quando Uzá tocou a arca e ele morreu, ele tentou fazer algo para ajudar, mas o Senhor não pediu. Quando nós vemos a terra engolindo aquele povo no deserto, as serpentes picando as pessoas que murmuraram no deserto, nós vemos a santidade de Deus agindo. Lembra do monte fumegando, o som de buzina, raios, trovões, e o povo dizer: Moisés, não, queremos falar com o Senhor, fale você com o Altíssimo. Sabe, ali a palavra santo não aparece, mas nós vemos a santidade de Deus. Lembra da transfiguração? No monte da transfiguração, quando alguns dos discípulos tiveram o privilégio de ver aquela visão gloriosa. Ali a palavra santo não aparece, mas claramente nós podemos ver a santidade de Deus sendo mostrada. Também quando Estevão estava sendo apedrejado, estava prestes a morrer, lembra: eis que vejo os céus abertos. Ali nós vemos a santidade de Deus. Lembra quando João viu o Senhor e caiu no chão como quase morto?
Ali nós não vemos a palavra santidade, mas nós vemos uma exemplificação da palavra santidade. Então, dessa forma, muitas das vezes uma palavra não aparece num versículo, mas aquilo que significa todo aquele contexto, toda aquela passagem, está relacionado com palavras que às vezes não aparecem ali. Então, pensar dessa forma aumenta ainda mais a sua capacidade de pregar sobre um assunto. Quando olhamos a palavra verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, existem muitos versículos que falam sobre verdade. E como eu já disse, o Salmo 119 está cheio de sinônimos para palavra, ordenanças, estatutos, a tua lei, os teus decretos, as tuas ordenanças. Então, esse é um pedido de Cristo para que os seus discípulos sejam santos. O interessante é que santidade não é algo apenas farisaico, hipócrita, como muitos homens da época de Cristo achavam que eram santos. Tinha os filactérios, tinha as grandes roupas, tinha o jejum público. Eles deixavam o rosto todo desfigurado e iam para as praças públicas fazer longas orações para serem adorados. Naquela época de Jesus, a maioria dos fariseus não tinha emprego e eles viviam de doações. E quanto mais exteriormente parecessem santos, entre aspas, mais doações eles ganhavam. E eles gostavam de ir nas casas das viúvas. Por quê? Porque geralmente as viúvas eram as pessoas mais manipuláveis e eram as mulheres que eles extorquiam mais. Eles comiam toda a comida das viúvas e faziam longas orações. Não sei se você já percebeu isso. Quando aparece alguém, digamos assim, aparentemente santo perto de você e começa a falar muito, dá a impressão que por muito falar, aquilo que aquela pessoa está falando é importante ou é santo. Aí dessa forma os fariseus da época de Jesus faziam longas orações nas casas das viúvas, das pessoas pobres, e as pessoas ficavam envergonhadas, né? Nossa, que homem santo! Esse homem sabe muito. Aí a velhinha ia lá e, sem ter o que dizer, pode comer, meu filho, pode comer o que você quiser. Aí ele ia lá, abria, se naquela época existisse geladeira, né? Ele abria a geladeira, pegava, sei lá, pegava os pedaços de carne, pegava os pães, pegava o vinho, pegava tudo, comia tudo e depois ia embora e deixava as pessoas sem nada. Isso não é santidade. Sabe, eles deixavam os rostos desfigurados. Uma pessoa que não lava o rosto e não come há vários dias, ela começa a ter olheiras, começa a ter uma aparência quase que de um zumbi. Então os fariseus daquela época propositalmente não lavavam seus rostos. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas sentissem pena deles. Olha pra mim, olha o quanto que eu tô sofrendo, por favor. Então eles, digamos assim, conseguiam tocar o coração das pessoas para conseguir mais doações. Isso não é santidade. Eu creio que, para falar de santidade, o Sermão da Montanha é maravilhoso para nós começarmos a arrepender de pecados, porque santidade seria totalmente o oposto de pecar de pecado. Não existe santidade sem obediência. Não existe santidade sem meditação na palavra. Toda a palavra. Como é que você pode falar que alguém é santo se ele obedece só 10% da Bíblia? 20%, 30%? Não. Se você não cumpre, não observa todo o Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, você não é santo. E você não quer ser santo. Você não tem nem ideia do que é santidade. Santidade, ela envolve todo o nosso corpo. As nossas mãos, os nossos pés, os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos pensamentos. Se você estiver andando na rua e ver uma mulher, ela não é sua esposa,
E apesar de ela estar vestida de maneira imoral, você não pode ficar olhando no seu corpo e pensando coisas imorais. E muitos homens são tão, digamos assim, cara de pau, essa é a palavra. Precisa de um óleo de peroba para ilustrar sua cara de pau. Dizendo, não, mas quando eu estou olhando para alguma mulher na rua, eu não estou pensando em nada. Mas quem diz que você precisa pensar todo um pensamento cheio de luxúria, lascívia e imoralidade para consumar o pecado? Às vezes alguns homens se satisfazem com pouco mesmo. Eles não pensam coisas muito profanas e abomináveis, mas eles batem o olho e, digamos assim, satisfaz um pouco do desejo que nós temos, homens e também mulheres têm, de ver coisas belas e desejar. Então, o ato de pensar algo muito profano e muito imoral também é pecado, da mesma forma que você apenas olhar e cobiçar aquilo que não te pertence. Então a santidade não está ligada, digamos assim, ao ato consumado. Jesus deixa isso bem claro no Sermão da Montanha. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, e não tem como olhar para algumas partes, problemas técnicos, não tem como olhar para algumas partes do corpo de alguma mulher e não ser pecado. Então durante muitos anos eu tinha esse problema. Eu não olhava para onde eu deveria olhar para as mulheres. Infelizmente, tenho que confessar esse pecado. Então o que eu fiz? Eu comecei a pedir ao Espírito Santo para poder me capacitar a, quando eu olhar para uma mulher, eu me concentrar nos seus olhos. Me concentrar nos seus cabelos. Então, todas as vezes que eu olho para uma mulher, graças a Deus hoje, a única coisa que eu consigo me lembrar é da cor dos seus olhos e o tipo de cabelo. O resto, graças a Deus, o meu coração e a minha mente não quer olhar. E a santidade é isso, você vai buscando agradar o Senhor com cada parte do seu corpo, com cada pensamento, com cada atitude diária sua. E com o passar do tempo, criando hábitos santos, criando rotinas santas, você vai se tornando mais parecido com Jesus. E o meu convite hoje é para que você veja na sua vida em que áreas você deve se arrepender e buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Leia a palavra de Deus, ame a palavra. A palavra também é chamada de água, também é um sinônimo da palavra. Ela limpa, ela lava, ela purifica. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se você decora todo o Salmo 119, os 150 salmos, se você decora os 4 evangelhos, se você decora grandes porções, por exemplo, Romanos 8, que é maravilhoso, certamente isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida aqui nesta terra e muitas glórias e recompensas na eternidade. Busque a santidade, cristão. Busque a santidade, busque ser santo. Vale a pena, é maravilhoso, é gratificante. E mesmo que as coisas materiais neste mundo não estejam da forma que nós desejamos, a santidade é um grande tesouro de valor inestimável. Fé e tulipas. Tenha todos um maravilhoso dia. Deus abençoe você e a sua família. Desculpa o problema técnico aqui, a câmera caiu. Bom dia a todos.